Fala, gente! Hoje subimos no alto de um monte, estamos aqui nesse lugar elevado e daqui a pouco nós precisaremos retornar, ou seja, teremos que descer literalmente do monte. E aqui eu trago uma mensagem ao seu coração. O subir ao monte na linguagem da fé se refere exatamente ao encontro com Deus num lugar à parte. Diz respeito a um momento íntimo, profundo e especial que cultivamos na presença de Deus. E o título desse vídeo, talvez a primeiro instante, pareça um desestímulo, um desencorajamento, uma desmotivação à prática do subir ao monte. Mas fique comigo até o fim para que você entenda a mensagem que aqui eu quero deixar. Como eu disse, subir ao monte é basicamente nos colocar num lugar à parte com Deus, num tempo especial com Ele. E é claro que isso não significa necessariamente que você precisa subir literalmente a uma montanha, a um lugar elevado. O subir ao monte aqui é uma expressão simbólica para falar desse encontro com o Senhor. E para quem já ama a Deus, estar na própria presença de Deus é algo maravilhoso, glorioso, prazeroso. Poder sentir o seu poder, a sua glória, a sua unção, tocá-lo e ser tocado, sermos curados, purificados, renovados, fortalecidos. Sabe aquele momento da oração pessoal onde nós sentimos a graça de Deus, sentimos a unção de Deus, sentimos a glória de Deus? Quando estamos numa adoração diante do Santíssimo Sacramento, que maravilha poder naquele momento estar diante da presença do próprio Cristo sacramentado. Quando nós estamos no grupo de oração, onde nós ali animamos, louvamos, clamamos ao Senhor, sentimos o seu poder, a sua unção, depois nos confraternizamos uns com os outros. Sabe os retiros? Quando nós vamos para um encontro, para um congresso e ali nós vivenciamos aquela maravilha de Deus, aquela graça, ouvimos a sua palavra, depois novamente nos interagimos entre irmãos, é maravilhoso. Na Santa Missa, que momento extraordinário, sobrenatural, o maior momento que pode acontecer nessa terra, que maravilha é. Porém, muitas vezes nós podemos nos envolver tanto no alto desse monte, que aqui simboliza esse estar na presença de Deus, que podemos nos esquecer que ainda há uma realidade que nos rodeia, que ainda estamos no mundo, que temos obrigações, que temos responsabilidades, que temos uma missão a cumprir, que nós temos deveres naturais, que nós temos trabalho, que nós temos família. Envolver-se de maneira errada no alto do monte é só estarmos querendo receber de Deus, é só estarmos querendo aquilo que é prazeroso, agradável na presença de Deus, mas nós não querermos descer do monte para cumprir a nossa missão, para, ao invés de só receber de Deus, darmos ao reino de Deus, trabalharmos para Deus. Moisés foi aquele que continuamente subia ao monte, subia a montanha para se encontrar com Deus, mas Moisés era também aquele que também descia do monte, descia da montanha para se encontrar com o povo que lhe estava confiado. Ele descia do monte para a sua missão, para a sua responsabilidade. E uma coisa, irmãos e irmãs, entenda isso, não exclui a outra. É preciso subir ao monte, mas é preciso também descer do monte. E diz a palavra de Deus, por exemplo, em Êxodo capítulo de número 32, que Moisés estava no alto da montanha, ouvindo as prescrições, as ordenanças, recebendo a lei de Deus, e de repente Deus se volta para ele, no versículo de número 7, e disse assim: vai, desce, porque se corrompeu o povo que tirastes do Egito. Então, Moisés, obedecendo ao Senhor, no versículo 15, diz: Moisés desceu da montanha, segurando nas mãos as duas tábuas da lei, que estavam escritas dos dois lados sobre uma e outra face. Moisés aqui tem a atitude de obedecer à voz de Deus e descer, porque lá embaixo estava o seu desafio, lá embaixo estava a sua responsabilidade. Ele precisava novamente fazer com que o povo voltasse aos trilhos, porque o povo havia se corrompido e a sua responsabilidade era cuidar daquele povo, porque lá embaixo estava a sua missão, estava a sua responsabilidade. É preciso descer do monte. Eu cito aqui o segundo exemplo
Em Lucas capítulo de número 9, a palavra de Deus vai registrar a transfiguração de Jesus. E o texto bíblico no Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, verso 28, vai dizer que Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, transformou-se o seu rosto e as suas vestes se tornaram resplandecentes de brancura. E eis que falavam com ele dois personagens, eram eles Moisés e Elias. Então aquele era um momento sobrenatural, glorioso, extraordinário. Jesus se transfigurava ao orar. E ao mesmo tempo aparecem esses dois personagens, Moisés e Elias, e conversam com Cristo. É diante disso que Pedro desperta e num instante depois, versículo de número 33, vai dizer que Pedro disse: Mestre, é bom estarmos aqui, é maravilhoso estarmos aqui. Podemos levantar 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas o texto vai dizer, ele não sabia o que dizia. Pedro, diante daquele espetáculo, diante daquela glória, Jesus envolto em luz, em glória, aqueles dois personagens, Pedro se empolga, Pedro se enche de entusiasmo e ele quer permanecer ali. Porém, era necessário descer do monte. E é o que o texto diz no versículo de número 37 de Lucas 9. No dia seguinte, descendo eles do monte. E é quando eles descem do monte que encontram lá embaixo missão. Logo depois de Jesus descer do monte com seus discípulos, uma grande multidão acorre a ele e de repente aparece um pai desesperado, suplicando a Jesus que fizesse alguma coisa pelo seu filho que estava possesso de um espírito. Então é quando Jesus desce do monte, depois de ter transfigurado, vivido aquele momento com Moisés, Elias e os discípulos, que ele se depara com a necessidade do povo, que ele depara com a realidade das pessoas e ali ele exerce a sua missão. Que possamos entender isso. A vida cristã consiste num constante encontro com Deus, mas ao mesmo tempo consiste num constante encontro com o outro, com o próximo. Que nós possamos sim buscar o Senhor, estar em oração, adoração, ir para o grupo de oração, para a Santa Missa, para os retiros, para os encontros, mas que nós também possamos entender a necessidade de descermos desse monte, pois no monte nós nos enchemos de Deus, mas lá embaixo, ao descer do monte, nós transbordamos Deus através do nosso trabalho, através da nossa missão, do nosso apostolado. Desça do monte e transborde tudo aquilo que lá em cima você recebeu de Deus. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.